O preço do petróleo está derretendo no mercado internacional. Há pouco mais de um ano atrás, o barril de petróleo estava cotado a 139 dólares. Hoje, o barril de petróleo negocia abaixo dos 70 dólares. E nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo o que motivou essa queda de mais de 50% no preço do barril de petróleo, quais são as perspectivas para o petróleo a partir de agora, se vai cair ainda mais ou se pode de repente engatar uma subida mais forte, e como essa queda no barril de petróleo impacta as nossas vidas e os nossos investimentos aqui no Brasil. Então fica nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que o conteúdo tá excelente. Com certeza você deve lembrar do dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia e se iniciou a guerra que perdura até hoje. Foi um dia onde os mercados despencaram o mundo afora e o petróleo disparou. E a guerra e os seus desdobramentos de fato trouxeram uma valorização muito forte para o preço do petróleo. O petróleo ficou um bom tempo negociando em 120, 110, 125 dólares o barril, o que é um preço bastante expressivo. E por que o petróleo subiu tanto naquela época? Primeiramente porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo. A Rússia, à época, representava mais ou menos 10% da produção global de petróleo. Com o início da guerra e as posteriores sanções aplicadas à Rússia, que foram bastante pesadas, diga-se de passagem, o grande temor era que o petróleo russo iria sumir do mercado e com isso uma grande parte da produção global iria simplesmente evaporar. E além disso, nós também tínhamos um mundo que vinha de uma reabertura econômica pós-pandemia. Grande parte do Ocidente já estava reaberto, estava voltando à vida normal, e enquanto a China ainda precisava reabrir por conta da sua política de Covid-0. Ou seja, eu tinha uma oferta caindo com o petróleo russo saindo do mercado e eu tinha uma demanda crescente, porque o mundo estava reabrindo e isso que a China ainda nem tinha reaberto. Então, fazendo essa conta ali naquele momento de tensão, uma queda muito grande na oferta com uma demanda crescente, obviamente que os preços do petróleo dispararam. Porém, o que aconteceu foi bem diferente do que se esperava, e inicialmente pensava-se que a Rússia se tornaria um pária global e que ninguém negociaria com a Rússia por medo de também sofrer sanções do Ocidente. Mas o que aconteceu foi que China e Índia se aproximaram da Rússia e começaram a comprar o petróleo russo. Isso porque a Rússia oferecia um significativo desconto para esses países. Então o que aconteceu foi que o petróleo russo não sumiu do mercado, ele foi simplesmente redirecionado. Antes a Rússia vendia muito para a Europa e agora a Rússia começou a vender para a Ásia. E esses países asiáticos, principalmente Índia e China, antes compravam muito petróleo do Oriente Médio, da Arábia Saudita, do Kuwait, do Catar, e passaram a comprar o petróleo da Rússia. E quem passou a comprar o petróleo do Oriente Médio foi a Europa. Então, basicamente, houve uma troca de fornecedor. A Rússia começou a fornecer para a Ásia e o Oriente Médio começou a fornecer para a Europa. Mas mesmo o petróleo russo não tendo sumido do mercado e a oferta global de petróleo não tendo diminuído tanto assim, o preço do petróleo ficou durante um bom tempo em patamares bastante elevados, entre 100 e 120 dólares. E na época, inclusive, muita gente acreditava que o preço do petróleo poderia subir ainda mais. Alguns falavam em 200 dólares o barril e inclusive o JP Morgan soltou um relatório dizendo que o preço do petróleo poderia chegar a 380 dólares. Só que algo aconteceu durante o caminho. Esse preço do petróleo muito alto, ele justamente trouxe a inflação para o Ocidente. Isso porque o petróleo é o ativo mais inflacionário do mundo. Quando o petróleo sobe, tudo sobe junto. Basicamente porque o petróleo está no preço de todas as coisas. Ele está no preço da gasolina, do diesel, está no preço dos transportes. Os transportes estão no preço da comida, dos itens e tudo mais. Então, quando o petróleo subiu, a inflação tornou-se um problema para o mundo inteiro, principalmente para o Ocidente. E com a inflação alta, com a inflação descontrolada, os bancos centrais começaram a agir e agiram elevando as taxas de juros. Os Estados Unidos, que tinha uma taxa de juros próxima a zero, hoje tem uma taxa de juros acima de 5%. Foi uma alta extremamente forte. E quando se tem altas de juros nessa magnitude, é inevitável que as economias passem por uma recessão.
E o que aconteceu foi que em certo ponto a narrativa foi trocada. Trocou-se a narrativa de uma inflação cada vez maior, com o petróleo subindo cada vez mais, por uma narrativa de uma recessão global. E quando se tem uma recessão global, o preço das commodities, principalmente o petróleo, eles vão cair. Isso porque uma recessão global implica em um mundo crescendo menos. Um mundo crescendo menos implica em um consumo muito menor de commodities. Logo, a demanda por commodities diminui, o que faz o preço também cair. Aliado a essa narrativa de recessão global, muito recentemente nós tivemos dados econômicos vindo da China. A China finalmente decidiu reabrir a sua economia nesse ano. Porém, o ritmo de crescimento da economia chinesa está bastante decepcionante. Muitos esperavam que a China pudesse ser o motor do mundo, que pudesse crescer enquanto o restante do Ocidente passa por uma recessão. Mas, ao que tudo indica, de acordo com esses primeiros dados que estamos vendo, a China não está tão forte assim. Em outras palavras, esse crescimento menor da China também acaba trazendo uma demanda menor para o petróleo, porque se a China estivesse crescendo muito, bombando, a China iria demandar muito mais commodities, principalmente o petróleo. Mas como o crescimento ainda está tímido, isso contribui ainda mais para derrubar os preços do petróleo. Mas obviamente, os países produtores de petróleo que se organizam em um cartel conhecido como OPEP não deixariam o preço do petróleo cair sem fazer nada. E para tentar conter essas quedas no preço do petróleo, a OPEP anunciou cortes de produção. O primeiro corte da OPEP foi anunciado no final de 2022, quando a OPEP anunciou que iria diminuir a sua produção em 2 milhões de barris por dia. E o segundo corte foi um corte até mesmo surpresa, anunciado há pouco tempo atrás, onde a OPEP anunciou que iria diminuir em mais 1 milhão de barris por dia. Ou seja, a OPEP já diminuiu a sua produção em 3 milhões de barris por dia e o preço do petróleo segue caindo. E o que pode acontecer a partir de agora com o preço do petróleo? Eu acredito que o petróleo tende a se manter em uma faixa de 65 e 75 dólares. Isso porque, mesmo que a OPEP anuncie novos cortes de produção, por exemplo, a narrativa de uma recessão global está cada vez mais aprofundada e essa narrativa vai se sobrepor a quaisquer eventuais novos cortes de produção da OPEP. Mesmo que a OPEP anuncie um corte e o petróleo suba 8, 10% em um dia, com o passar dos dias isso vai se ajustando e o preço tende a cair novamente, como foi nos últimos 2 anúncios de cortes. E eu também não acredito que o petróleo vai cair muito mais, porque os Estados Unidos precisam recompor as suas reservas estratégicas. Quando o preço do petróleo estava muito alto, os Estados Unidos optou por liberar as suas reservas estratégicas para aumentar a oferta de petróleo no mercado e com isso fazer o preço diminuir. E bem ou mal, deu certo, porque o preço acabou diminuindo. Só que agora os Estados Unidos precisam recompor as suas reservas estratégicas de petróleo. E com o petróleo ali em 60, 65 dólares o barril, eu acho bem possível que os Estados Unidos vai entrar comprando petróleo para recompor as suas reservas. Em outras palavras, quando o petróleo estiver custando 60, 65 dólares, os Estados Unidos entram comprando para recompor as suas reservas estratégicas e isso vai trazer um aumento na demanda para commodity, o que vai fazer esse preço dar uma subida. E quando o petróleo estiver lá em 75, 77 dólares, a narrativa de uma recessão global vai começar a vir à tona novamente e vai fazer o preço dar uma recuada. E obviamente que esse cenário do petróleo impacta diretamente as nossas vidas aqui no Brasil. O impacto mais direto que o preço do petróleo tem nas nossas vidas é o preço dos combustíveis, principalmente a gasolina. E você pode esperar porque a gasolina vai cair de preço muito em breve. Segundo a Abicom, hoje a gasolina no Brasil está sendo negociada 21% mais cara do que no mercado internacional. Isso porque nós tivemos quedas muito relevantes no petróleo recentemente e a Petrobras ainda não repassou essas quedas recentes para os preços dos combustíveis, tanto a gasolina quanto o diesel.
Então pode esperar, porque muito em breve a gasolina vai cair. E isso, obviamente, ajuda muito a diminuir a inflação aqui no Brasil. Porque com a gasolina caindo, o preço dos alimentos cai, o preço das roupas cai, enfim, a inflação como um todo acaba diminuindo. E isso é bastante positivo, porque a inflação caindo um pouco mais, isso abre mais margem ainda para o Banco Central cortar a taxa Selic. E vocês sabem, eu já cansei de falar isso aqui, quando a taxa Selic for cortada, a gente tende a ter, nos meses subsequentes, uma melhora na nossa economia, na economia real, mas principalmente a bolsa tende a performar muito bem. Inclusive tem o card aqui de um vídeo que fala quais são as ações que mais podem subir quando o Banco Central começar a cortar a Selic. Por outro lado, essa notícia da queda do petróleo não é tão bom assim para o nosso país. O Brasil ele é vendedor de petróleo. No Brasil, historicamente, quando as commodities estão em alta, não só o petróleo, mas todas as commodities, o Brasil vai muito bem. O Brasil consegue arrecadar muito mais e isso faz com que o PIB do Brasil cresça, faz com que a balança comercial seja extremamente positiva e isso faz também com que o governo tenha uma melhor performance fiscal, pelo simples fato de que está entrando mais dinheiro por conta da venda de commodities em preços altos. E no momento atual, isso é ainda mais crítico, porque o Brasil vai precisar arrecadar um pouco mais para conseguir cumprir as metas estabelecidas no novo arcabouço fiscal. E caso nós tenhamos uma queda muito grande nos preços das commodities, isso pode comprometer a arrecadação do país e que, por sua vez, pode comprometer o cumprimento das regras do novo arcabouço fiscal, o que não seria uma coisa muito boa. Portanto, eu acredito que o ideal para a gente aqui no Brasil é que o preço do petróleo se mantenha estável nesse patamar de 70, 75 dólares, porque é um patamar ok, onde o Brasil ainda arrecada bastante nesses preços, mas é um patamar que não vai machucar o povo brasileiro e que vai fazer a inflação dar uma arrefecida. E eu honestamente acredito que esse é o cenário mais provável de agora em diante. E se isso realmente acontecer, eu acredito que é bem positivo para a gente aqui no Brasil. É muito importante acompanhar de agora em diante se nós teremos novos cortes de produção por parte da OPEP e como a economia global se desenrola, se nós teremos uma recessão e qual vai ser a magnitude, a força dessa recessão global. Me manda aqui nos comentários qual é a tua opinião. Tu acha que o petróleo vai cair mais ou ele vai começar a subir a partir de agora? E também, não esquece, deixa o like nesse vídeo para ele chegar no máximo de pessoas possível, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.